Hoje vamos falar com um grande empreendedor. Nascido na zona leste de São Paulo, aos 12 anos de idade ajudava seu pai na borracharia da família. Com foco e determinação, se formou em Direito e montou seu próprio escritório. Porém, o lado comerciante da família e a paixão por pneus falaram mais alto. E ele com seus irmãos assumiram o legado do pai e hoje são proprietários de um dos maiores grupos de serviços automotivos da Grande São Paulo, o Grupo Comercial Roma. Assista essa história e inspire-se. Vamos falar com a simpatia Felite Ferrella. Conrado, tudo bem, Felite? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos receber e abrir as portas do Grupo Comercial Roma para quem está em casa nos assistindo. Muito prazer. Hoje queremos conhecer o Felite, empreendedor, focado, um grande gestor e também o Felite do dia a dia, pai de 3 filhos, amigo e que adora a macaronada da mama. Fechado? Vamos lá? Fechado, com certeza. E no final temos um desafio para o Felite, que o hobby dele é futebol. Aproveitando que estamos com o craque, vamos fazer um desafio no futebol. É comigo. Fechado? Fechado. Felite Ferella, Grupo Comercial Roma, conta pra gente. Felite, sua história empreendedora é marcada por assumir o legado do seu pai junto com seus irmãos e crescerem de forma exponencial os negócios da família, atingindo hoje 17 lojas no varejo, indústria de mangueiras, correias e a parte de recapagem também. É uma história muito bonita, a gente vai falar de cada etapa dessa história. Porém, vamos começar na sua primeira atividade como ajudante do seu pai aos 12 anos de idade na borracharia. Como foi seu começo e qual era o seu sonho nessa época? Pois é, Conrado, é uma história assim, né, que nos dá muito orgulho, a verdade é essa. Pra você ter ideia, a gente começou um trabalho com meu pai, até meio que contra a vontade dele, porque meu pai sempre foi uma questão de estudo. Então o negócio era os filhos estudarem e tudo mais, para depois assumirem alguma situação futura, né, do negócio e tudo mais. E vocês queriam trabalhar e estudar? A gente queria trabalhar e estudar. Estava no ímpeto, né? Tanto eu quanto meus irmãos, né? Então, de verdade, a gente começou a trabalhar com meu pai com a faixa de 12 anos de idade, né? E naquele momento, meu pai tinha uma borracharia, né? Que já começava a comercializar pneus e acessórios para caminhão, encerados, cordas, tal. Material que a gente começa a movimentar na época como comerciante mesmo, né? Além do serviço que borracharia. E a gente começa a trabalhar com meu pai, né? Aos 12 anos de idade, justamente montando e desmontando pneu, né? Então a gente começa na borracharia. Seu pai, ele chegou no Brasil em 1952. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre essa vinda e a presença dos imigrantes italianos é muito forte em nossa cultura brasileira. Fala um pouquinho sobre a vinda do seu pai, que tipo de pessoa ele era no sentido de empreender, de entender o negócio brasileiro e o que você mais aprendeu com ele desde a infância. Então, o que meu pai sempre pensou? Em fazer alguma coisa que fosse sustentável, né? E trabalhar também com coisas que não fossem perecíveis, Sim. Que era uma preocupação que ele tinha. E quando ele estava na questão de catalá e tudo mais, ele montou um ferro velho. Ele casa com a minha mãe, tá? E pensando um pouco mais, ele pensa em fazer outra coisa, que o ferro velho também não era uma coisa muito de futuro e tudo mais, e ele pensava dessa maneira. Ele deixa a minha mãe no ferro velho, cuidando do ferro velho, né? E vai
procurar algumas coisas. E ele encontra uma situação que é onde nasce uma situação da empresa nossa hoje, que é a borracharia. Que foi em 1959. Isso já em 1959, que ele, junto com o irmão dele, o Antônio, que estava no Brasil junto com ele, montam a borracharia, que ao princípio se chamava Irmãos Perrella. Esse era o primeiro nome, que é, evidentemente, o sobrenome de todos vocês. Exatamente. E a gente vê hoje a empresa funcionando com 17 lojas, indústria, e é muito gostoso saber aonde originou tudo isso. Bom, em 1972, o seu pai, Giuseppe, ele montou a Comercial Roma, com o nome que a gente conhece até hoje. Como foi essa transição e essa abertura para novos serviços? Então, na verdade foi uma transição da borracharia na época, que já movimentava algumas coisas comerciais de produtos, né? E nesse momento ele queria dar um nome mais apropriado, na verdade, para um futuro da empresa, né? E ele entendia que Irmãos Perrella não seria um nome tão lógico para que isso desse continuidade no futuro, com a família, com os filhos e tudo mais. Então ele pensa novamente na sua Itália lá atrás e tudo mais. E dá o nome de Roma para a empresa. Então em 1972 ele oficializa o nome comercial de Pneus Roma Limitada, que é o nosso nome de razão social até hoje, né? E isso também faz com que a gente tenha uma abertura, né, em termos de progresso, em termos de investimentos e tudo mais. Como o Sr. Giuseppe era um homem muito seguro, né, muito pé no chão, muito raiz, né? Então ele tinha alguns receios de expandir a empresa numa situação de filiais, e mais funcionários e tudo mais, né? Até pela pouca escolaridade e tudo mais. Então ele era muito seguro. Então ele montou uma situação muito de segurança em termos até financeira mesmo. Então ele investia muito em quê? Ele investia tudo que ele ganhava e tudo mais na empresa em si e também em imóveis. Ele investia em estoque para a empresa. Tanto é que nós chamávamos, entre aspas, na Zona Leste tínhamos lá um depósito, a gente chamava de depósito fechado na época, todo mundo chamava, né? E esse depósito fechado é onde ele ia estocando mercadoria. Então o ganho dele era mercadoria. E quando ele pensou lá atrás o que fazer, ele também pensava naquilo que ele podia ter de produtos que não fossem perecíveis, sim, que tivesse uma duração, que ele pudesse estocar com segurança e revender ao momento que ele pudesse revender. Ele foi para pneu. Por que pneu? Porque pneu tem 5 anos de garantia, né? Além disso, ainda ele é um produto vendável. Então ele pensou nessa estratégia. E com essa segurança toda, ele foi demonstrando uma situação de fazer um lastro financeiro muito bom, né? E já pensando nos filhos, era essa a estratégia dele, que os filhos estudados e tudo mais, que viessem para o negócio, teriam sim aí a organização, a inteligência e também o desprendimento de abrir mais filiais e tudo mais. E nesse momento nós já tínhamos uma idade de 17, 18 anos e tudo mais, e a gente começa a assumir essa parte da empresa, né? E todo mundo participou desse momento da empresa em família. Sempre em Agora, família. Falando sobre estudos, você se formou em Direito e você também estagiou na Procuradoria Geral por 8 meses. Por que Direito e o que o Direito te ajudou para o empreendedor que você é hoje? Bom, se eu tenho esse lado já mais ou menos formado por uma questão profissional, até por estar atuante e tudo mais, vou fazer algo que agregue alguma situação que possa amanhã elevar uma situação de conhecimento e tudo mais para a própria empresa. Claro. E eu vi no Direito, né, uma formação que me daria esse suporte, né? Conhecimento de leis, né? Não que eu não tinha a intenção efetiva, né, de verdade, de trabalhar como advogado. Verdadeiramente não. Eu tinha intenção sim de ter esse conhecimento e tudo mais e trazer isso para dentro da empresa, né? Onde eu poderia estar determinando algumas situações, né, e defendendo algumas situações também para a empresa, mas para isso eu não seria o atuante, né? Eu teria que ter um suporte para isso. Sim. O que a gente fez? Quando eu me formei, a gente montou um escritório junto com alguns colegas de escola, da faculdade, né? E isso se perdurou. Tanto é que os advogados hoje, né, a parte jurídica da empresa, são esses meus amigos. Os mesmos colegas. Que nós montamos o escritório juntos e estamos até hoje, né?
e eles cuidam da nossa parte jurídica. Então, eu vejo que o direito ele agregou muito na minha empresa em razão de algumas coisas que a gente pode estar cuidando sem ter um custo muito alto, Sim. porque isso também você tem que concordar comigo que hoje a questão de advogado realmente tem alguns custos que, da maneira como nós fizemos, e na verdade foi uma condução feita, não foi muito que pensada, mas aconteceu. Hoje eu tenho um suporte jurídico muito lógico em razão de um custo razoavelmente, que são nossos parceiros de verdade, eu sou sócio deles e acabam ajudando a empresa em várias situações na qual naturalmente se tem aí ao longo de todos os dias que a gente está no comércio, a gente está aberto ao mercado, isso acaba acontecendo, muitas coisas que a gente acaba resolvendo muito rápido, né, e com muita tranquilidade. Base forte familiar é o segredo da Comercial Roma. Sobre o momento atual do Grupo Comercial Roma, hoje no varejo 17 lojas, atacado, e-commerce, televendas e indústria. Conta um pouco pra gente, Felipe, sobre cada frente de negócio que compõe o Grupo Comercial Roma. Então, Conrado, hoje a Roma está posicionada no mercado em São Paulo, né? Nós temos 17 lojas estrategicamente montadas, né? Para você ter ideia, nós fizemos uma divisão, isso é a estratégia da empresa, né? Em cada zona da regional de São Paulo. Então, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste. As quatro regiões? As 4 regiões, muito bem cobertas. Sim. Posicionamento de lojas são em avenidas importantes. Né? Capilaridade em cada avenida estratégica. Uma cobertura, assim, pensada, né? Não em qualquer lugar e tudo mais. Sempre uma estratégia de saber onde está o ponto, como está posicionado, se vale a pena ter e tudo mais. Então, é feito realmente um estudo sobre isso, tá? Então, são 17 lojas hoje em São Paulo. Nós temos também a área industrial, que é a recapagem de pneus, né? Que nós cobrimos a questão só da parte de carga, não fazemos passeio, somente caminhão, né? E temos a parte também de correias e mangueiras, que também foi o pensado estrategicamente em razão de ter um leque maior de oferecimento de produtos aos nossos clientes, né? Então, Correias e Mangueiras veio agregar e somar. Por quê? Porque nós temos os clientes mais ou menos aqui em comum, né? Os clientes que também compram pneus e tudo mais, também muitos deles, seja indústria, né? Ou mineração, né? Eles também utilizam esse tipo de produto. E você compõe o core business da empresa. Acaba que somando, né, isso no nosso negócio, né? E atendendo um público mais ou menos que aquele foco de negócio que nós temos, né? Então, na verdade, você está fazendo um resumo do negócio em si para agregar valor e entregar mais informação e mais produto e mais inteligência para o nosso cliente. Aumentar as frentes de negócio da empresa é uma estratégia, quem sabe, para o seu negócio. Bom, falando exatamente sobre varejo, na sua opinião, qual que é o diferencial das lojas no varejo em serviços automotivos? Então, Conrado, nós temos também, uma coisa muito mais recente, até falando de atualidade de mercado, né? Nós temos que participamos também da questão do e-commerce. Sim. Né? Então, hoje, nós temos um atendimento aqui localizado com 7 a 8 pessoas, focadas no varejo em razão de receber telefonemas, fazer telefonemas, tudo via online e onde nós direcionamos todo esse cliente para o ponto de venda. Então, e lá no ponto de venda, nós temos também a questão do atendimento. Sim. Né? Nós criamos alguns produtos diferenciados para que a gente possa ter algo a entregar para o cliente diferente dos nossos concorrentes. Por exemplo, nós criamos o que chamamos de Quality Roma. O Quality Roma é um produto onde o meu cliente vem, compra os pneus e ele tem toda uma garantia agregada quando ele compra o Quality Roma. Ele já tem um alinhamento, o balanceamento, a montagem, ele compra o bico do pneu, ali onde você enche o pneu. E tudo isso ele acaba levando um extra de garantia, fazendo esse pacote, ele leva um extra de garantia, uma garantia de 6 meses, que ele pode retornar na minha empresa, ele pode refazer alinhamento e balanceamento de grátis. Ele não precisa se preocupar em fazer esse trabalho, porque alinhamento e balanceamento é uma situação que, qualquer situação que você pegue de buraco, uma guia e tudo mais, você tira efetivamente a geometria do carro. Sim.
E nessa questão, o cliente fica muito confortável e à vontade de retornar à nossa empresa Quantas vezes? Quantas vezes for necessária durante 6 meses para refazer o trabalho e não ter nenhum custo mais agregado. E a diferença de atuação no atacado? Qual que é a diferença principal que você enxerga e qual é a posição de vocês na atuação no atacado? O grande segredo do atacado, acredito eu, né, que é um diferencial que eu ofereço, não está no produto em si. Obviamente, você precisa ter um produto de qualidade para entregar, com preço, um valor agregado efetivamente bom, mas o que eu entendo que a gente tem um bom atendimento e isso faz um diferencial é a rápida logística, a entrega. Né? Então hoje São Paulo, com esse trânsito e tudo mais, nós temos um atendimento de 24 horas no atacado. Então o lojista ali na ponta que me compra um pneu hoje, onde ele estiver em São Paulo, eu entrego para ele em 24 horas. Então o meu cliente ele se sente confortável, ele não precisa manter um estoque no negócio dele, Sim. ele se utiliza do meu estoque. É tudo real time. E nós montamos também, já que eu tenho 17 pontos, então estrategicamente o meu cliente localizado próximo de uma loja nossa, ele tem no atacado, via atacado, com o preço competitivo do atacado, Sim. ele pode retirar na minha loja alguma coisa que ele tem necessidade rápida. Porque muitas vezes você tem uma gama de produto muito grande no nosso negócio. Então o lojista ele não consegue manter um estoque razoavelmente bom para cobrir todas essas ofertas. Então ele se utiliza muito no nosso negócio para que ele possa retirar rapidamente com custo de atacado baixo, né? E tem esse atendimento diferenciado pela Roma. E no próximo bloco voltamos com Felice Perrella, falando um pouco mais sobre a Comercial Roma e sobre o grande tema empreendedorismo. A rede Droga Assis é líder em entregas rápidas no mesmo dia. Há mais de 4 anos no mercado de perfumaria e medicamentos com atendimento diferenciado. Você liga ou envia foto de sua receita via WhatsApp e nós entregamos em até 90 minutos, com conforto, qualidade e rapidez em toda Alphaville e região. Não espere mais de um dia para receber seu medicamento em casa. Pensou remédio? Pensou Droga Assis. O Centro Comercial Viana Village está localizado em Granja Viana, área nobre de Cotia, no quilômetro 25 da rodovia Raposo Tavares. Estrutura de alto padrão, 143 vagas de estacionamento e fácil acesso, faz do Viana Village uma grande oportunidade para começar o seu negócio. O lugar ideal para quem procura espaços em um ambiente agradável e seguro. Comece aqui seu sonho de empreender. Acesse o nosso site ou ligue. Venha fazer parte do Viana Village, criado e pensado em você. Como vocês definem a gestão do capital humano de vocês? A gente pensa da seguinte forma, Conrado, você não faz nada sozinho, essa é a realidade, né? Então a gente tem uma questão com nossos colaboradores muito próxima. Como a gente tem uma situação muito familiar na gestão aqui do negócio, em razão da diretoria e tudo mais, a gente traz isso muito para dentro do contexto da empresa, né? Então, com relação aos colaboradores, a gente traz muitos deles próximos, né? do nosso convívio. E a gente delega bastante isso em razão das responsabilidades e tudo mais, mas a gente se torna muito próximos deles, a gente dá muito valor a isso, porque, novamente, né, ninguém faz nada sozinho. Se a empresa hoje está no patamar que está, obviamente devemos isso muito ao empreendedor, né, que foi meu pai e tudo mais, de nascer e começar a construção, mas a sustentação do negócio, ela se determina em razão dos bons colaboradores que você tem. Isso a gente valoriza muito. E na sua opinião, quais são as grandes características de um grande líder? Eu acho que uma grande posição de um líder é saber ouvir,
né? Porque se ele sabe ouvir, né, ele se determina melhor em se posicionar, em responder e até se determinar em alguma execução de alguma coisa na qual ele possa ter uma determinação que não seja efetivamente o que ele quer atingir, por não ouvir terceiras situações de pessoas, até os próprios colaboradores. Então eu entendo que o empreendedor hoje, se ele tiver um bom ouvido, ele tem boas definições para atuar no mercado. Dentro do seu negócio. Dentro do seu negócio. Com certeza. Bom, o mercado automotivo é um dos mercados, dos setores de maior representatividade dentro do PIB. Hoje representa em torno de 22%, é um número astronômico. A gente sabe da paixão que tem o brasileiro pelo seu carro. Você, como um crítico do setor, o que você enxerga de mudança para os próximos 5 anos relevantes neste mercado de serviços automotivos? É assim, Conrado, cada vez mais nós vamos ter que nos aprimorar em algo diferenciado. Se nós ficarmos fazendo a mesma coisa, nós não vamos ter sustentabilidade no negócio. Hoje a gente percebe o mercado, você fala no número, hoje você pega o mercado brasileiro, nós falamos em 28,9 milhões de pneus, né, que é o que realmente temos de venda no mercado brasileiro. E você tem hoje um crescimento do ano passado para esse ano, pegando o mesmo período, de algo em torno de 2,3%. Né? Grande crescimento. Mas isso não está no nosso negócio revendedores, que somos. Isso está na exportação, isso está lá no equipamento original, em razão de carros novos, né? O nosso efetivo setor, ele na verdade, ele encolhe um pouco em torno de 4,3%. Né? No mesmo período. Nesse mesmo período comparativo 17 com 18. Então eu vejo que a gente vai ter que se reinventar de verdade. Né? Nós vamos cada vez mais investir no varejo, onde você se determina em uma situação de atendimento direto ao consumidor. E para isso você precisa realmente criar algumas inteligências para que isso funcione. Porque a questão hoje da participação da indústria diretamente em alguns negócios está realmente impactando negativamente o nosso negócio como revenda. Então, cada vez mais, nosso segmento tem que pensar em fazer e construir um varejo. Criando mais lojas, obviamente que você precisa ter muita responsabilidade nisso, porque você precisa ser assertivo. Infelizmente, você precisa ser assertivo, porque se você errar, o nosso negócio tem margens de contribuição muito pequenas, né? E movimentamos valores altos, inclusive, com relação ao volume de negócio de vendas. Então, acredito eu que o investimento do varejo, com inteligência, usando a parte virtual, que hoje está a tendência, infelizmente, ou felizmente, eu diria, né, para quem estiver no âmbito como a Home está, claro. Estamos investindo nisso fortemente, estamos na mídia hoje, estamos fazendo negociações via esse canal, estamos determinando e levando clientes e veículos para nossos pontos de venda via esse canal, né, que é a mídia virtual. Então, tudo isso está no contexto hoje do negócio em ter o sucesso futuro, porque senão podemos ter uma tendência de realmente ter problemas no segmento, se não for esse tipo de investimento. E você, como um empreendedor, qual dica que você pode dar para os empresários e os empreendedores ou futuros empreendedores que nos assistem sobre o cenário atual brasileiro? Que dica que você pode dar para agregar ou incentivar essas pessoas a realmente empreenderem no seu sonho? Eu acho que assim, não só no meu segmento, né, Conrado, mas eu penso que aquilo que você se determina com fazer, você ter empenho, naquilo que você se determina com amor, carinho e tudo mais, em qualquer um dos negócios, seja o meu segmento ou outros, realmente você vai ter sucesso. Não temos dúvida disso, né? Porque tudo que você faz com esse ímpeto não tem como dar errado, ok? Logicamente você tem que colocar as suas percepções, inteligências e tudo mais, porém, em qualquer negócio se determina isso, tá? Carinho, determinação e muito empenho. Talvez seja o segredo do seu negócio. Já fizemos o aquecimento aqui, a preparação para o nosso hobby. O Felice, como um bom italiano, está caracterizado aqui de palmeirense. Bom, Felice, um pouco sobre o âmbito pessoal. Sua família é seu porto seguro? Não tenha dúvida, né? É meu porto seguro, é meu suporte, é quem me deixa levantar todos os dias de manhã, que me animam, entendeu? Vivo Mais de por 3 eles. filhos? 3 filhos, o Bruno com 30 anos, a Bárbara com 24 e a Beatriz com 18.
Com 18 anos. E qual viagem familiar mesmo, internacional, nacional, que mais marcou o Felitti? Se você colocar no contexto como família, todo mundo junto, né, seria a Disney, né? Mas se você colocar um contexto maior, né, como uma família de pai, mãe e tudo mais, sim, temos uma viagem para a Itália, foi maravilhosa, passamos 45 dias viajando. 45 dias na Itália. Com um veículo, alugamos uma van. Quantas pessoas era a família inteira na época? Nós estávamos em 9 pessoas nessa viagem. Nossa! Mas foi maravilhoso. Meu pai, minha mãe, eu, minha família, minha irmã, meu sobrinho. Foi maravilhosa, uma viagem assim que não dá para esquecer. Não dá, inesquecível. Inesquecível, até porque a gente fez os espaços onde meu pai nasceu, ele foi mostrar onde tudo começou. Maravilhosa, inesquecível. Speciale. Speciale. Legal. E, Felitti, na sua opinião, qual o princípio que o seu pai deixou para você e para os seus irmãos que você acredita seja mais presente na vida de vocês? Então, a gente, assim, até pela criação que a gente teve, né? Eu acho que o sentido de família, né, é o contexto maior que a gente tem conosco, né, em cada um de nós. E ele conseguiu impentrar isso em cada um de nós e trazemos isso até hoje. Você vê que hoje em dia é muito mais difícil você ter esse contexto, até pela informação, né, essa questão de mídia e tal, é muita informação e tal. E a família às vezes se deixa um pouco, se levar um pouco por isso e acaba não tendo aqueles contextos de reunião e tudo mais. E isso, graças a Deus, eu não tenho. Eu faço questão da união, da família, estar junto, visitar, sempre em festa. É isso. Acho que família seria uma definição bastante forte daquilo que meu pai deixou. E qual o legado que Felitti Perrella quer passar para os seus 3 filhos? Eu acho assim, acho que eu posso me dar por feliz, porque eu acho que eu consegui passar para eles de verdade, né? E todos eles têm esse contexto, né? Que na verdade assim, é o trabalho mesmo, né? A honestidade, né? E ter a confiança e ter a fé em Deus, né? Que eu acho que é tudo o que a gente pode realmente imaginar e ter nessa vida, é ter fé em Deus, que tudo de melhor aconteça. Trabalho, fé e acreditar. As palavras de Felitti. Bom, agora nós vamos fazer um hobby aqui, uma disputa entre eu e o meu amigo italiano. É um gol a gol. Melhor de 5, Felitti? Melhor de 5? Ok. Se empatar? Se empatar, não né? tem como. Tá bom. Fechado? Melhor de 5, só tá feito. Será uma honra. E hoje conhecemos Felitti Perrella, um grande empreendedor com a veia comerciante, focado, determinado, e também o Felitti do dia a dia,
pai, amigo, italiano nato com esse sorriso que encantou todo mundo. Felice, muito obrigado e parabéns aí pelo dia que nós tivemos hoje. Eu que agradeço, de verdade. Para mim foi um prazer enorme, tá? Eu não tenho nem palavras para te agradecer de verdade, porque, cara, contar uma história, falar sobre a vida da gente, sobre empreendimento, sobre pai, mãe, família, cara, isso não tem preço e a gente acaba de verdade assim ficando um pouco emocionado, né? Que pra honra. falar sobre essas coisas. Mas assim, cara, eu que te agradeço, né? E sinceramente, muito obrigado. E eu tenho certeza que você impactou positivamente quem está em casa nos assistindo. Eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para eles. Eu, assim, teria uma frase minha efetivamente, mas frases que eu adoto, né, no meu dia a dia, na minha vida, né? E, na verdade, eu teria uma referência para 2 frases, se você me permitir. Claro, por favor. Okay? Então, nós temos uma frase, assim, em italiano, né, que meu pai falava muito, né, que ele falava assim, meglio vivere un giorno di leone nem 100 di pecora, né? Que, na verdade, nada quer dizer do que melhor você viver um dia de leão do que 100 de carneiros. Faz todo sentido. E a outra seria de Sócrates, né? Grande Sócrates. Definindo, né, o nome de quem deu a frase, que não é minha, mas eu adoto ela, né? Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Muito obrigado, Felice. Obrigado a vocês. Maravilhosa a frase. Valeu, E muito querido. obrigado a você que acompanhou essa entrevista maravilhosa com Felice Perrella, do Grupo Comercial Roma. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias.